Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente traz de volta para cá e rápido, cerca de 15 dias depois, mais um vídeo do CPTI 11 FIINFRA da Capitânia. E por que estamos trazendo outro vídeo tão rápido? Exatamente porque a Capitânia resolveu ficar em dia com o seu FIINFRA e lançar o relatório do mês de junho dentro do mês correto, que seria o mês de julho. O ideal seria que fosse no começo do mês, mas no começo do mês eles lançaram o relatório do mês de maio, bem atrasado, mas agora eles deram uma corrigida. Esse relatório eles lançaram na realidade cerca de uns 10 dias atrás. Por que eu demorei tanto? Exatamente porque eu estava esperando bater a meta, e a meta é a mesma. Daqui a pouco a gente fala sobre a meta de views foi batida e por isso a gente está trazendo novamente, ainda dentro do mês de julho, o relatório do mês de junho. Aqui no topo do lado direito eu vou colocar mais um cardzinho para vocês verem o vídeo anterior e ver esses detalhes que eu não vou repetir aqui novamente. Mas antes de entrar no relatório, eu vou passar algumas informações importantes para vocês bem atualizadas, cerca de 2 semanas apenas depois do último vídeo. Ou seja, o dividend yield atual dele nos últimos 12 meses está de 14,6%, ou seja, um dividend yield muito próximo do último que a gente viu. Até porque a cota não variou tanto, essa cota é relativamente bem estável. O P sobre VP está 1,01, ou seja, o fundo está com 1% de ágio, o que é um ágio bem ok, diga-se de passagem. Alguns outros FIINFRAs estão com ágio bem maior, tipo Juro 11, tipo CDI 11. O CADIF também, se eu não me engano, tá com um P sobre VP alto, ou seja, tá com ágio alto, mas esse aqui, por exemplo, tá com um ágio bem baixo, bem ok pra gente investir, mas tem muita gente que tá com raiva dele por causa daquela questão de emissão abaixo do VP, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mais um pouquinho para vocês. Com esse ágio, a gente fazendo aquela correção que eu gosto de fazer, corrigindo esse dividend yield dos últimos 12 meses, trazendo o valor da cota de mercado para o valor patrimonial, deixando o P sobre VP1, a gente teria um yield, ao invés de 14,6, de 14,7, ou seja, subiria 0,1%, muito pouco. Uma subida desprezível, digamos assim. E esse yield, lembrando que esse fundo aqui, eu já considero ele middle risk, a taxa média dele está relativamente alta, a gente vai ver daqui a pouquinho, e mesmo assim, esse yield está bom. 14,7 eu considero um yield bom para fundo middle risk. Eu considero o ideal é a partir de 14,5, ou seja, ele está um pouquinho acima daquele yield mínimo que eu considero o ideal. Entrando agora no relatório, a gente vê que o valor de mercado, quando foi finalizado o mês passado, estava 99,50, o valor patrimonial 97,06. A gente vê que o fundo não tem taxa de performance, isso é muito bom, e a taxa de administração é apenas 1%, isso também é muito bom. O patrimônio líquido do fundo atualmente é 1 bilhão e 300 milhões, como eu já falei para vocês no vídeo anterior, ele está na 4ª posição de maior FIINFRA em termos de valor patrimonial. Em termos de cotistas, ele atualmente é o número 2, ele só perde para o Juro 11. O Juro 11 está com mais de 70 mil cotistas, ele aqui 40 mil cotistas. A gente já falou sobre essas distribuições nos últimos 3 meses e que esse yield do mês, eu já falei para vocês no vídeo passado, tá em 1%, é um yield ok para um fundo middle risk. Chegamos aqui nesse resumo dos comentários do gestor, a gente vê que o fundo atualmente conta com 77 ativos, no mês passado, se eu não me engano, era 73, só olhar no vídeo que eu deixei o cardzinho para vocês no começo do vídeo. Taxa média dos ativos do fundo é IPCA mais 9,06, eu considero que IPCA mais 8,5 já entrou na área do middle risk, por isso que eu considero que agora tá middle risk. Agora ele tem um rate médio da carteira dele boa, de A a menos. O resultado caixa líquido do fundo foi de espetaculares R$ 1,54 por cota, mas ele não distribui baseado no resultado caixa, e sim no resultado contábil. E no resultado contábil ele teve um lucro de R$ 1,06. Como a gente já sabe, ele pagou R$ 1. Aqui embaixo na alocação a gente já falou que tem 77 ativos. Agora voltamos à questão do top 5. Novamente o top 5 aqui está errado. Em primeiro lugar, no top 5 é a Kazan. Provavelmente fizeram quase que um Ctrl+C, Ctrl+V do relatório do mês passado e erraram aqui também. Provavelmente ainda deixaram na mão do estagiário, que em primeiro lugar, o maior devedor, a maior exposição do fundo é a Kazan, não a Codesa. Aqui tá a Codesa é a número 2. Aí aqui ainda tem a Liga Telecomunicações, o IFIM, Triple Play e a Sanema. A Sanema é o 6º maior, e aqui tá em 5º, e esqueceram a Kazan, que na realidade é a maior exposição do fundo. Aqui em termos de movimentação, ele fala que fez uma nova aquisição no mercado primário,
primário e fez algumas compras no mercado secundário e também vendas. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A gente entra aqui nos comentários do gestor desse relatório do mês de junho, mas antes eu gostaria de perguntar para você, você possui o CPTI 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua posição, reduzir a sua posição ou até mesmo zerar a sua posição porque você ficou #chateado com essa nova emissão abaixo do VP? Me diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinhas, me diga quais são os seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se você quiser ficar bem informado, seja sobre FIINFRA, FIAGRO, fundo imobiliário e até mesmo ação, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho e já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta, que novamente vai ser de 500 views. Sim, 500 views. E batida essa meta, estaremos trazendo novamente mais uma leitura do relatório do mês de julho. E a gente espera que a gente bata logo essa meta, porque como ele colocou em dia, eu creio que o próximo relatório tá saindo dentro de 15 dias. E eu queria trazer assim que o relatório estiver saindo. Então, se você ajudar a bater a meta para bater essa meta mais rapidamente, bater dentro dos 15 dias, a gente estará trazendo novamente aqui a leitura desse relatório mais rápido. Esse agora, como eu falei para vocês antes, eu demorei cerca de uns 10 dias para trazer, exatamente porque demorou a bater a meta. Se tivesse batido antes, eu teria trazido antes, mas demorou a bater e por isso a gente só trouxe agora, cerca de quase 3 semanas após o lançamento do vídeo anterior. E aqui nos comentários do gestor, os principais destaques que eu marquei para vocês são essa questão das compras que o fundo fez, tanto no mercado primário como no mercado secundário. O fundo adquiriu 4 novos ativos para a carteira. Então é como eu tinha falado, no relatório do mês passado ele estava com 73 ativos e agora 77 ativos, ou seja, 4 ativos a mais. Ele comprou esse CRI, Ax Solar X e mais 3 debêntures da Algar Telecom, da Via Brasil e da Energisa. Aqui tem mais detalhes desses ativos e eu vou deixar para vocês lerem. Aqui a gente chega na DRE do fundo, que é uma DRE por caixa. Essa é uma DRE que não é a ideal, que eu considero que seria trazer 1 ano de distribuições, mas ela chega bem próxima, ela tem 8 meses. Mas só que como teve emissão, na realidade, a emissão atingiu esses 2 meses, então a gente vai dar uma esquecida nesses meses anteriores. Por quê? Exatamente porque aqui foi muito afetado pelas novas emissões. Você vê o salto espetacular que deu nas receitas do fundo de abril para maio. Praticamente dobrou. Aqui em abril 4.773.000, aqui 9.609.000. Aqui ele já estava com os investimentos relativos à nova emissão. Mas foi estúpido o crescimento das receitas do mês de maio para o mês de junho. Parece até que teve uma nova emissão e não teve. Provavelmente o que eu creio que aconteceu aqui é que tem alguns devedores que pagam de forma semestral, trimestral e pagaram nesse mês de junho, trazendo esse retorno tão grande, tão estúpido assim. Você vê que o pagamento de receita de juros das debêntures foi altíssimo. Passou de 7 milhões para 16 milhões, meus amigos. Mais do que o dobro. A atualização monetária também cresceu muito. 700 mil praticamente para 5 milhões e 700. Então, esses dois valores aqui deram esse crescimento que mais do que o dobro, né? De maio para junho. 9 milhões e 600 mil em receitas em maio e 22 milhões e 335 mil em junho. Um aumento absurdo. Em termos de despesa, a despesa até caiu, para vocês terem uma ideia. A despesa caiu. Então a despesa cai e as receitas aumentam, então tem uma compensação extraordinária aqui. Você vê que no resultado caixa, ou seja, no lucro, em termos de caixa, foi 8 milhões e 278 mil em maio e 21 milhões e 200 mil, meus amigos. Cerca de 13 milhões a mais de um mês para o outro. Absurdo essa diferença. É como eu falei, provavelmente vários devedores pagam de forma trimestral e semestral e pagaram exatamente nesse mês de junho aqui. Aí você vê que o resultado de caixa foi estúpido. Em maio tinha sido apenas 60 centavos e em junho foi estúpidos R$ 1,54. Já o resultado contábil foi praticamente o mesmo, R$ 1,05 em maio e R$ 1,06 em junho. E nos 2 meses o fundo pagou o quê? Pagou R$1. Aqui a gente entra nas exposições do fundo. A gente vê que o fundo ele investe mais em que? Em saneamento básico atualmente, 23%, 19% em geração e 19% em telecomunicações, praticamente o mesmo percentual juntamente com rodovias, também 19%, praticamente 20%. No total, nesse top 4 segmentos que o fundo investe, temos 82% investido. Agora, em relação ao top 5 devedores, a gente vê que aquele erro do estagiário lá no começo, no resumo, que mostrava a Codesa em primeiro lugar como maior exposição do fundo, e não é. Na realidade, a maior devedora é a Casan. Por que tem essa diferença lá no começo? Exatamente
exatamente pelo que eu falei no vídeo anterior. Você não viu o vídeo anterior? Vá lá para ver por que que aqui tem essa diferença com aquela parte de lá. Mas claramente foi algum erro do estagiário da Capitânia que não observou bem esses detalhes. Então Kazan está com 4,07% do patrimônio do fundo. O que, como eu sempre falo para vocês, o ideal é que seja até 5%. Então tá ótimo, tá perfeito aqui. Vários outros fundos, como não tem uma diversificação tão grande aqui como o CPTI 11, tem às vezes 10%, 15%, até mais. Tem fundo aí que tem mais de 25%, 30% em um só devedor. Às vezes 2 devedores, um com 18, outro com 17. São exposições absurdas em apenas 1 ou 2, 3 devedores. E aqui não. O que deve mais, deve 4,07%, a Codesa em segundo com 4%, a Liga Telecom com 3,43%, a IFIM com 3,20% e a Triple Play com 2,65%. São exposições bem baixas a cada um dos devedores. Isso aí é muito bom. O que eu acho mais preocupante é essa questão da exposição por rate, que anteriormente o fundo tinha uma exposição por rate de devedores sem rate, principalmente, baixa. Era tipo uns 15 a 20% antes da emissão. E agora a exposição a ativos sem rate está muito alta, tá 31%. Isso é que eu acho mais preocupante. A maioria dos FII Infras tem exposição a ativos sem rate relativamente baixa. O normal é assim na faixa de 20, 25%. E aqui tá 31%. Por exemplo, o Juro 11, CDI 11 tem exposições baixíssimas a devedores sem rate. Lá é 2, 3%. Por isso que lá é mais seguro, por isso que lá é mais high grade e aqui é mais arriscado. E o incrível, que lá tá trazendo os rendimentos ainda maiores. Então, no final das contas, não é à toa que lá tá com um ágio maior e aqui tá com um ágio menor. Tem essa questão também. Chegamos aqui à carteira do fundo atualizada. Eu fiz essa marcação aqui só para saber onde a gente parou nessa primeira parte dos ativos. São muito ativos, não cabe numa página só. Então, aqui do lado, você vê o nome do devedor e o tipo de ativo juntos. Aí você vê que a maioria é debenture, a maioria realmente é debenture, mas aqui ele tem algumas coisas que não são debentures. Por exemplo, como esse CRI, como esse FDIC, que deve ser um FDIC FII Infra. Normalmente, a maioria dos FII Infras não investe em CRI, e aqui ele também tem essa CRI, tem essa outra CRI, e tem esse outro FDIC aqui. Então, são 2 FDIC FII Infra e 2 CRI. O resto aqui é debenture. Aqui você vê o valor investido nessa coluna e vê o percentual investido em... Aí você vê que, em primeiro lugar, aqui está a Codesa. É mais ou menos por causa disso que o estagiário lá colocou na primeira página que o maior devedor era a Codesa e não a Kazan. Porque a Kazan tem 2 debentures, na soma das duas é que ultrapassa a Codesa. Então aqui temos o patrimônio líquido investido, aqui a gente tem um rate. Uma coisa que eu acho preocupante é o maior devedor não ter rate e ter uma taxa muito alta. CDI mais 9,40. No mês passado era até mais. Mas isso aqui é ultra high yield, pessoal. Ultrapassou a barreira dos 7, basicamente. Para mim, a partir de CDI mais 7,5 já é ultra high yield. E aqui é CDI mais 9,5 praticamente. E é um devedor sem rate. Espero que não dê problema, até porque é do setor de saneamento básico. Normalmente esses setores aqui têm receitas previsíveis. Provavelmente, dificilmente vai dar calote. Assim a gente espera. Mas essa taxa aqui é muito alta. Aqui a gente vê todos os indexadores e do lado as respectivas taxas desses indexadores. Passando para a segunda página, a gente vê aqui os devedores e o tipo de ativo aqui nessa coluna. Nós vemos mais 2 CRIs do fundo e mais um FDIC FII Infra. O resto é debenture. Aqui é o caixa do fundo, cerca de 3 milhões e 800 mil investido aqui, igual aqui, cerca de 700 mil. Aqui você vê o valor investido. Aqui os percentuais, você vê que o percentual aqui nessa coluna já estão bem baixo. Aqui você vê os rates do lado. Novamente, os indexadores e as respectivas taxas cobradas em cada uma dessas dívidas, totalizando aqui no patrimônio líquido do fundo de 1 bilhão 334 milhões. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão. Já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, apenas 500 views. Se a gente bater essa meta, provavelmente no meio do mês de agosto, já estaremos trazendo um relatório do mês de julho aqui para vocês. E aqui embaixo tem mais um vídeo para você continuar assistindo nosso conteúdo. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!